Sou Sofia Amister e hoje vou contar para vocês como conheci a filosofia. Tudo começou por cartas deixadas no meu correio, sem remetente, sem nada. Numa delas havia a pergunta: quem és tu? Obviamente, sou Sofia Amister. Mas quem é Sofia Amister? Essa pergunta me fez refletir muito sobre quem eu sou. Mas logo depois veio uma pergunta: de onde veio o mundo? E não, eu não sabia. Passei muito tempo dos meus dias pensando em como vou responder essas questões. Nada mais me importava. Ao chegar da escola, fui ver se havia algo na minha caixa de correios e tinha um envelope grande com meu nome. No verso escrito: Curso de Filosofia, não dobrar. Ao receber essa carta, fui para o meu jardim, onde fica a minha toca. E assim comecei a ler a carta. Nela estava escrito: o que é filosofia? A melhor maneira de nos iniciarmos na filosofia é colocar perguntas filosóficas. Como se formou o mundo? Haverá uma vontade ou um sentido por detrás daquilo que acontece? Haverá vida depois da morte? Como podemos encontrar respostas para essas perguntas? E, acima de tudo, como deveríamos viver? Essas perguntas foram colocadas desde sempre pelos homens. Não conhecemos nenhuma cultura que não tenha perguntado quem são os homens e de onde veio o mundo. As perguntas filosóficas que podemos colocar não são muito mais. Já colocamos algumas das mais importantes. A história oferece-nos muitas respostas diferentes para cada uma dessas perguntas. Por isso, é mais fácil formular perguntas filosóficas do que encontrar a sua resposta. Mesmo quando é difícil responder a uma pergunta, é possível imaginar que a pergunta possa ter uma, e apenas uma, resposta correta. Depois fui ver se tinha mais alguma coisa na minha caixa de correios, e tinha envelope amarelo com meu nome. Voltei para minha toca e comecei a ler a carta. Nela estava escrito: um ser estranho. Eu já disse que a capacidade de nos surpreendermos é a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos. Se não disse, digo-o agora. A capacidade de nos surpreendermos é a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos. Todas as crianças pequenas possuem essa capacidade, isso é óbvio. Com poucos meses de vida, começamos a aperceber-se de uma realidade completamente nova. Mas quando crescem, essa capacidade parece diminuir. Qual será o motivo? Aparentemente, perdemos durante a nossa infância a capacidade de nos surpreendermos com o mundo. Mas com isso, perdemos algo essencial, algo que os filósofos querem reavivar. Porque em nós, algo nos diz que a vida é um grande mistério. Já tivemos essa sensação muito antes de termos aprendido a pensar nisso. Para as crianças, o mundo e tudo o que existe nele é uma coisa nova, uma coisa que provoca estupefação. Os adultos não veem assim. A maior parte dos adultos vê o mundo como qualquer coisa completamente normal. Os filósofos constituem uma exceção notável. Um filósofo nunca se conseguiu habituar completamente ao mundo. Para um filósofo ou para uma filósofa, o mundo é ainda incompreensível. Agora tens que te decidir, cara Sofia. És uma criança que ainda não se habituou ao mundo? Ou és uma filósofa que pode jurar que isso nunca lhe acontecerá? Havia outro envelope amarelo com meu nome. Peguei o envelope e corri para minha toca. Escrito à mão, dizia: a concepção mítica do mundo. Olá, Sofia. Há muito para dizer. Por isso, o melhor é começarmos imediatamente. Vemos a filosofia como uma forma completamente diferente de pensar, que nasceu aproximadamente em 600 anos antes de Cristo. As diversas religiões tinham respondido a todas as perguntas do homem. Essas explicações religiosas eram transmitidas de geração para geração por meio dos mitos. Um mito é uma narração sobre os deuses que procura explicar a vida nas suas diversas manifestações. As explicações míticas floresceram durante milênios em todo o mundo.
Os filósofos gregos procuraram provar que os homens não podiam confiar nelas. Percebi que os homens tinham a necessidade de encontrar explicações para os fenômenos naturais, porque não conseguiam viver sem elas. Por isso, imaginavam os mitos, enquanto ainda não havia ciência. Quando cheguei da escola, havia uma carta grossa para mim na caixa de correios. Peguei a carta e vim correndo para minha toca. Nela estava escrito: o projeto dos filósofos. Visto que a maior parte dos filósofos viveram numa outra época, e possivelmente também numa cultura completamente diferente da nossa. Vale a pena interessarmos-nos pelo projeto de cada filósofo. Quero com isso dizer que temos de tentar compreender os aspectos a que o filósofo quis dar respostas. Os primeiros filósofos gregos são designados por filósofos da natureza, porque se interessaram principalmente pela natureza e pelos processos físicos. Já nos interrogamos sobre a origem de tudo. 3 filósofos de Mileto. O primeiro filósofo de que temos notícia é Tales, da colônia grega de Mileto, na Ásia. Diz-se que certa vez teria medido a altura de uma pirâmide no Egito, medindo a sombra da pirâmide no momento em que a sua própria sombra estava tão alta como ele. Além disso, conseguiu prever um eclipse no Sol no ano 585 a.C. O filósofo seguinte de que temos conhecimento é Anaximandro, que viveu igualmente em Mileto. Para ele, o nosso mundo é apenas um dos muitos que nascem de algo e perecem em algo que ele denominou infinito. De modo análogo, pensava que o fogo era rarefeito. Segundo Anaximenes, a terra, a água e o fogo tinham origem no ar. Do nada, nada pode nascer. Parmênides acreditava que tudo que existe existiu sempre. Esta ideia estava bastante difundida entre os gregos. Tinham como evidente que tudo que há no mundo existiu desde sempre. Do nada, nada pode nascer, pensava Parmênides. E do nada, do que existe, pode tornar-se nada. Tudo flui, segundo Heráclito. Tudo está em movimento e nada dura eternamente. Por isso, não podemos entrar 2 vezes no mesmo rio. Porque quando entrar no rio, pela segunda vez, tanto eu como o rio estamos mudados. Algo de tudo em tudo. O outro filósofo, Anaxágoras, não estava satisfeito com a conclusão ao que se tinha chegado, que um determinado elemento primordial se pudesse transformar em tudo o que vemos na natureza. Achava que a natureza era composta por ínfimas partículas que não podiam ser apreendidas pelos olhos. Segundo ele, tudo se pode dividir em partes ainda menores, havendo nessas partículas um pouco de tudo. Recebi outra carta, e nela havia apenas uma pergunta. Por que é que as peças de Lego são os brinquedos mais geniais do mundo? Eu não estava convencida de que as peças de Lego eram os brinquedos mais geniais do mundo. Além disso, eu não conseguia compreender por que as peças de Lego têm a ver com a filosofia. No outro dia, quando eu cheguei da escola, havia um envelope amarelo com muitas folhas. Nele estava escrito: a teoria atomista. Aqui estou de novo, Sofia. Hoje vou falar sobre o último grande filósofo da natureza. Chamava-se Demócrito. Demócrito concordava com os seus predecessores ao afirmar que as eternos e imutáveis. Demócrito designava essas pequenas partículas por átomos. Recebi outra carta, e nela havia 3 perguntas. Fiquei refletindo sobre essas 3 perguntas, e cheguei à conclusão de que Demócrito não acreditava no destino, e havia pessoas que achavam que as doenças eram coisas dos deuses, e pessoas que não acreditavam. Vi outra carta em minha toca, que dizia sobre a filosofia em Atenas, Sócrates, diálogo, entre outras coisas. Dessa vez recebi um vídeo. O vídeo estava explicando sobre Atenas, e nele aparecia um homem de meia idade me desejando boas-vindas. O vídeo somente explicava sobre Atenas.